Shopping. Tá em Joinville? Tá no Garten. Sampaio Distribuidora de Aço. Qualidade e eficiência na distribuição de aços planos, tubos e perfis. E Drogaria Catarinense. Dia a dia, a gente cuida de você. Você está na Jovem Pan. Welcome to the best radio station. Jovem Pan. 6 horas 59 minutos, faltando 1 para as 7. Muito bom dia para você que nos acompanha aqui na Jovem Pan Joinville 91,1. A partir de agora estamos no ar com a parte local do seu Jornal da Manhã nesta quinta-feira, dia de TBT. Hoje, dia 10 de novembro do ano de 2022, faltam 51 dias para terminar o ano. Como tá passando rápido, hein? Lua cheia, estação primavera. Eu sou o Fernando Gonçalves, desejando para você que essa seja a melhor quinta-feira da sua vida. Na mesa master de som, comandando os botões técnicos do nosso Jornal da Manhã, José Henrique Mosca. Bom dia, Mosca. Eu desejo para você um dia muito bom, um excelente dia, uma excelente quinta-feira para todos nós. Joinville que vai amanhecendo com o céu aberto, poucas nuvens, temperatura marcando 17 graus aqui no centro da maior e mais populosa cidade do estado de Santa Catarina, a umidade relativa do ar alcançando os 98% e o vento soprando a 5 km por hora. Mínima na madrugada já registrou 15 graus e a máxima prevista para esta quinta-feira, prepare-se porque o calor está chegando em 27 graus de temperatura nesta quinta-feira. 7 horas em ponto, hoje se celebra o Dia Nacional do Trigo, também o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Surdez e o Dia Mundial da Qualidade. 7 horas 1 minuto, vamos às manchetes desta edição. Joinville é a cidade com maior quantidade de pessoas inadimplentes em Santa Catarina. O índice de contas não pagas abrange 200 mil pessoas. São 200 mil consumidores aqui no município, conforme mapeamento do Serasa. A feira organizada pela instituição vai orientar como limpar o seu nome. Saiba como se deve comportar a economia neste cenário de mudança de governo. Especialista em mercado financeiro com passagens em grandes empresas aqui de Joinville é o nosso entrevistado de hoje para avaliar como deve ser 2023 para investimentos e organização financeira. Prefeitura Municipal de Joinville alerta sobre um golpe pelo WhatsApp. Na conversa, o usuário é avisado ser ganhador de um sorteio que não existe. A orientação é ignorar esta mensagem. Pelo Campeonato Catarinense de Futsal, o Jack vence o Jaraguá e faz bonito, jogando no Centro Eventos Carlhansen. Neste sábado, 9 unidades básicas de saúde de Joinville ficarão abertas das 8 da manhã até o meio-dia para oferecer atendimentos voltados à saúde do homem. E Joinville ficou entre as 10 cidades brasileiras mais bem preparadas para receber a tecnologia 5G. Tem ainda os dados do mercado financeiro, a previsão do tempo com Leandro Puchalski, o comentário político de Upiara Bosque. E, é claro, a sua participação também valendo por aqui através do nosso WhatsApp 479-8802-8056. Só não esqueça de colocar o seu nome, o bairro ou então o seu nome e a cidade de onde você está falando. 7 horas, 2 minutos, 7:02, vamos às notícias. E a gente começa habitualmente, como todos os dias, né? Fazendo aquele giro de notícias por toda a Joinville, por toda a nossa região norte catarinense e pelo estado de Santa Catarina. E a gente começa falando da nossa cidade. As unidades básicas de saúde da Ilha, Caique e Moinho dos Ventos, aqui em Joinville, estarão atendendo hoje até às 7 horas da noite para oferecer exames de prevenção à saúde do homem. Serão ofertadas atendimento médico de enfermagem, testes rápidos e também vacinação. Lembrando que neste sábado, 9 unidades básicas de saúde aqui de Joinville ficarão abertas das 8 da manhã até o meio-dia. E o intuito é oferecer então atendimentos orientativos e também preventivos, principalmente contra o câncer de próstata, referenciado neste mês de conscientização, que é o Novembro Azul. A relação dos postos que estarão abertos está disponível no site da Prefeitura Municipal de Joinville. 7 horas, 3 minutos.
E agora a gente sai de Joinville e dá um pulinho até a linda Baía da Babitonga, porque a Prefeitura de São Francisco do Sul iniciou a retirada de 17 pontos de ônibus antigos. Eles serão substituídos por novas estruturas. Os pontos ficam localizados nos balneários de Ubatuba e Enseada, com Estrada do Forte, Rodovia Duque de Caxias e Avenida Atlântica. A ação faz parte então dos planos para a preparação da temporada de verão, que começa no mês que vem. 7 horas 4 minutos, não perca a sua hora, 7 e 4. Falamos agora de Jaraguá do Sul, porque a cidade instalou a Central Municipal de Serviços Funerários. A estrutura fica no cemitério municipal do bairro de Vila Lense. No local, o cidadão então encontra todas as informações e orientações necessárias para as providências da contratação da homenagem que será prestada em caso de falecimento na família. A Central Funerária regulamenta este tipo de prestação de serviço no município. A autorização para o sepultamento ou cremação deve ser requerida junto a este órgão, seja em cemitérios do município ou particulares. Voltamos a falar de Joinville porque a nossa cidade ficou entre as 10 cidades brasileiras mais bem preparadas para receber a tecnologia 5G. O ranking Cidades Amigas do 5G foi realizada pela Conexis Brasil Digital, entidade que representa empresas e telecomunicações e de conectividade, e foi divulgado pelo governo federal. Para chegar então ao ranking, os pesquisadores levaram em conta critérios como autorização para instalação em até 60 dias, prazo de validade da licença não inferior a 10 anos, além de valores das taxas de licenciamento razoáveis, por exemplo. Em abril deste ano foi sancionada a lei, aqui em Joinville, a lei complementar de número 600, que regulamenta a implantação da tecnologia 5G. Com a aprovação dessa legislação, a cidade está pronta para receber investimentos de tecnologia 5G. 7 horas e 6 minutos, não perca a sua hora, 7 e 6. E preste atenção neste recado aqui da Prefeitura de Joinville. A Prefeitura divulgou um alerta a toda a população joinvilense para não cair em um golpe que está sendo praticado via WhatsApp. Na abordagem, o morador é informado sobre ter ganho, produtos em um suposto sorteio. A mensagem fraudulenta informa que o CPF de quem recebeu a mensagem foi contemplado por sorteio do programa Nota Fiscal Catarinense e pede para que seja feito então um contato por meio de telefone com um suposto secretário da Prefeitura. Segundo o município, essa mensagem é um golpe. A orientação é que a mensagem seja ignorada e que o número de telefone seja denunciado e bloqueado. Só lembrando que qualquer denúncia sobre o golpe pode ser feita às autoridades competentes. Em caso de dúvidas sobre os contatos da Prefeitura de Joinville, é necessário então procurar os canais oficiais que estão disponíveis através do site joinville.sc.gov.br. Vale destacar também que a gestão municipal não faz nenhum sorteio de brindes ou de serviços. 7 horas e 7 minutos, 7 e 7. A Comissão de Legislação da Câmara de Joinville aprovou a proposta que pretende regulamentar as feiras de adoção de animais aqui em Joinville. Para isso, o projeto de lei complementar de número 36/2021, de autoria da vereadora Tânia Larson, do União Brasil, faz alterações na lei que instituiu o Programa de Proteção Animal aqui em Joinville. Atualmente, o Programa de Proteção Animal só regulamenta as feiras de animais com finalidade comercial. A proposta ainda vai ser analisada pelas comissões de Finanças, de Urbanismo e de Cidadania antes de ser votada em plenário. 7 horas e 7 minutos agora. E a empresa Deller está com vagas abertas para o programa Jovem Aprendiz. São oferecidas 105 oportunidades para as áreas de desenhista mecânico, elétrica, ajustador mecânico, assistente de produção e operador polivalente. Podem se inscrever jovens de 16 a 23 anos e as inscrições vão até amanhã. Para isso, os interessados devem se dirigir numa das portarias da empresa Deller, localizadas nas ruas Arno Valdemar Deller, número 145, e na Rua Dona Francisca, no Distrito Industrial Norte. Entre os benefícios aos participantes, a empresa oferece vale transporte, refeição,
plano de saúde, seguro de vida em grupo, convênio farmácia com subsídio para medicamentos e participação de lucros e resultados, além de brindes em datas comemorativas e sindicato. Economia. Oferecimento a Credicoop, Cooperativa de Crédito. 7h09, não perca a sua hora, 7h09. E o mercado imobiliário brasileiro registrou no primeiro semestre um aumento de 20% no lançamento de empreendimentos de médio e alto padrão. Santa Catarina segue o mesmo ritmo com crescimento de mercado de alto padrão aqui na região norte. E o diretor comercial da construtora Roga, que é o Thales Silva, destaca o comportamento do mercado imobiliário este ano. Esse ano foi um ano espetacular, a gente ainda não terminou, né? Tem muita coisa para acontecer ainda. Nós estamos bem otimistas com relação aos resultados. Até então foram resultados muito expressivos, né? Se a gente for pegar o mercado imobiliário de uma forma geral. E nós da Roga também não está sendo diferente, né? Os nossos resultados estão sendo cada vez mais latentes. Eu acho que a estratégia nossa de conseguir pulverizar a linha de produto para poder atender realmente aquela camada que está buscando comprar o seu primeiro imóvel, por exemplo, aqui nas regiões de Joinville e Jaraguá do Sul, e as opções que a gente tem também de litoral, que acabam sendo complementares, que a gente consegue atender todos os públicos, né, com apartamento que vai de R$300 mil até R$10 milhões. Então, eu acho que essa estratégia de pulverizar, tendo diversas opções para várias famílias, é um segredo de sucesso. Isso fez com que a gente projetasse para esse ano um crescimento que está sendo superior até o que a gente pensou, né? A gente já está com um crescimento na casa dos 33%, se a gente for falar hoje em números já realizados. A tendência com os lançamentos que vão acontecer esse ano ainda, que são mais 5 empreendimentos que a gente deve lançar nas regiões que a gente atua, possivelmente a gente vai ter um número ainda superior, porque no lançamento acaba tendo uma arrancada, né? Você acaba atendendo uma demanda reprimida, porque é um produto no lugar novo, ou de repente é uma planta nova. Isso tudo faz com que o público tenha um olhar especial. Então a gente consegue alavancar ainda a velocidade de venda, então a expectativa nossa é terminar o ano aí acima de 33% de crescimento. Tá aí, portanto, né? Você ouviu Thales Silva, que é diretor comercial da construtora Roga, destacando, né, justamente o comportamento do mercado imobiliário neste ano de 2022. São 7h11, vamos aos dados do mercado financeiro. O dólar comercial começa esta quinta-feira cotado em R$ 5,18. Já o euro vale também R$ 5,18. A Bolsa de Valores de São Paulo fechou ontem, quarta-feira, em baixa de 2,22%. As maiores altas foram Petz, Gerdau e TOTUS. Já as maiores baixas foram Bradesco, Qualicorp e Americanas. As ações mais negociadas da Bolsa ontem foram Bradesco, Itaú e Magazine Luiza. Previsão do tempo. Oferecimento Super Imperatriz Joinville, próximo de você. Colégio Bonja, tradição em transformar. E dele faz parte da nossa vida. Para você que nos acompanha pelas redes sociais, está vendo aí nas imagens o nosso amanhecer, a nossa câmera exclusiva, né, que está aqui instalada no 8º andar do edifício Turim, aqui na rua 9 de março, 737, Centro Joinville, que vai mostrando o céu lindo, né? Algumas nuvens, temperatura marcando 17 graus aqui no centro da maior e mais populosa cidade do estado de Santa Catarina. Segundo a previsão do tempo, hoje Joinville terá 27 graus de temperatura, ou seja, prepare-se para tirar o casaco literalmente, né? Já é uma prévia do que vai ser aí o nosso verão. Enfim, Leandro Puchalski está chegando nesse momento para fazer a atualização para a gente. Bom dia, Leandro! Muito bom dia a todos os ouvintes aqui da Jovem Pan. Chegamos nessa segunda parte da semana, numa quinta-feira onde o sol aparece, pessoal. Ao longo do decorrer dessa quinta-feira, vamos ter a presença do sol por todas as áreas do estado. No decorrer do dia, vai ter alguns momentos onde as nuvens aparecem mais, outros momentos onde elas aparecem menos, mas com o sol presente e domínio de massa de ar mais seco aqui para nós. Temperaturas que vão subindo, a gente acaba tendo uma tarde aquecida, máximas entre 27 e 29 graus, e aí na maior parte dos nossos municípios com essa temperatura. Bom, pessoal, chama a atenção de vocês que quanto mais para o final da quinta, maior vai ser a cobertura de nuvens, porque o tempo ele fica instável ao longo dessa sexta-feira. Uma sexta-feira onde vamos ter primeiro muita nebulosidade. O sol que aparece é menos, apenas em alguns momentos. As nuvens tomam conta e isso por si só já faz com que a tarde da sexta-feira já tenha temperaturas não tão altas, 23, 25 graus.
Vamos por aí. A questão é a seguinte, apesar de boa parte da sexta ter tempo mais seco, um ou outro momento a gente ter uma chuva passageira faz parte da previsão. Semana termina assim. Muito mal distribuída, tem alguns municípios que vão ter muito mais nuvens do que chuva, mas fica um pouco essa instabilidade atuando para encerrar a semana. Um grande abraço a todos vocês com as informações do tempo, Leandro Puchalski. Valeu, Leandro Puchalski, muito obrigado aí pelas suas informações. Tá aí, portanto, né, mínima tivemos 15 graus nessa madrugada, máxima 27, 28 graus. Preparem-se porque o calor tá chegando. 7 horas e 14 minutos, nós vamos para o nosso primeiro intervalo comercial. Na sequência, a gente volta para fazer um bate-papo sobre economia. E aí, com essa mudança de governo, tanto em nível Brasil quanto também no estado de Santa Catarina, como é que será que fica a economia no ano que vem? Como será que vai ficar a economia? A expectativa é de opiniões divididas, né? E a gente vai bater um papo com um economista aqui na bancada do nosso Jornal da Manhã. E vamos falar também sobre algumas interdições totais e parciais que vão acontecer no trânsito aqui em Joinville. É um instante só. Jovem Pan 91,1. O Blake 120 é a grande oportunidade do litoral catarinense. A 200 metros da praia de Itaguaçu, o lançamento da LHW Engenharia conta com infraestrutura completa, com bicicletas compartilhadas, espaço para churrascos, guarderia coletiva, piscina, fireplace e uma maravilhosa vista para o mar. Acesse lhw.com.br/Blake 120 e conheça seu novo refúgio de praia em São Francisco do Sul. A Deller é uma empresa 100% nacional, conhecida mundialmente por seu comprometimento e ética. Fabrica diariamente artigos para o lar e tecidos para móveis, colchões, enxovais corporativos e soluções para o setor hoteleiro e hospitalar. Tudo isso com muito respeito ao meio ambiente que fortalece nosso compromisso com a sustentabilidade. Deller faz parte da nossa vida. Etiqueta Vermelha Imperatriz. As melhores ofertas e os melhores preços para você. Confira! Maminha bovina vácuo quilo a partir de R$ 33,99. Bisteca suína fatiada sadia ao quilo, R$ 14,99. Laranja pera ao quilo, R$ 2,58. Leite condensado Tirol, 395 gramas, R$ 5,49. Lava roupas Omo líquido 3 litros, R$ 34,90. Super Imperatriz, próximo de você. Esta é a Jovem Pan. Mude o jogo da sua carreira. Dê um play na Faculdade Inesa. Bolsas de até 50% durante todo o seu curso. Aqui você estuda de forma 100% presencial os cursos de administração, ciências contábeis, direito, engenharia de produção e pedagogia. A novidade para 2023 é o início do curso de psicologia com um valor super especial. Siga a gente no Instagram, @Faculdade Inesa, e acompanhe nossas publicações. Entre em contato pelo WhatsApp 999830600 e garanta o seu desconto. Joinville tem tudo que a gente quer. Qualidade de vida tá em Joinville. Desenvolvimento sustentável tá em Joinville. A melhor opção de lazer e compras também tá em Joinville. Garten Shopping, tem Tot Stock, Casa Balduco, Outback e muitas outras marcas e opções em compras, gastronomia e lazer. Garten Shopping, o que a vida tem de melhor. Tá em Joinville, tá no Garten. Já pensou em tirar aquele sonho do papel? Trocar de carro, de casa ou até mesmo aquela viagem dos sonhos? A Credicop pode te ajudar. Comece a poupar ainda hoje e torne seu sonho realidade. E tem mais, poupando seu dinheiro na cooperativa, além de ter uma vida financeira mais segura, você participa da campanha Investiu, Raspou, Ganhou e leva para casa brindes exclusivos. São diversas cadeiras de praia, guarda-sóis, mochilas para notebook e muito mais. Passe em uma de nossas unidades de atendimento e saiba mais. A Credicop, uma cooperativa Ailos. Esta é a Jovem Pan. Promoção na Ótica Facial. Lentes multifocais digitais com antirreflexo por apenas R$ 10 de R$ 69,90. Isso mesmo, uma super lente por apenas R$ 10 de R$ 69,90. Promoção por tempo limitado. Ótica Facial em 5 endereços. Siga-nos no Instagram, @óticasfacial. Ah, vamos black.
no passinho da liberdade, quero ver o Brasil todo. Black Friday é na Havan. Nesta semana, fritadeira Airfry Gourmet Filco por 10 vezes de R$ 44,99. Tá muito barato. Jogo de cama Queen 4 peças de R$ 99,90 por 10 vezes de R$ 5,99. Só 10 de R$ 5,99. Ofertas válidas até domingo ou enquanto durarem os estoques. Black Friday campeã é na Havan. Venha trabalhar na distribuidora de aço que mais cresce. A Sampaio Araquari está com vagas em aberto para diversos setores. Quer saber mais informações? Acesse o site sampaio-sa.com.br. Acesse a aba Trabalhe Conosco e encontre a oportunidade de trabalho perfeita para o seu perfil. Sampaio Distribuidora de Aço. Qualidade, rapidez e eficiência. Você está na Jovem Pan. Welcome to the best radio station. Jovem Pan. Jovem Pan. Trânsito. Oferecimento Metronorte, maior grupo Chevrolet da América Latina. 7h19, não perca a sua hora, 7h19. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, você que também está aí no seu carro, né, nos dando o prazer da sua carona, o nosso muito obrigado. Avenida Procópio Gomes, nesse momento, vai registrando fluxo intenso nos dois sentidos. Não há nenhum ponto de lentidão ou retenção, mas vai mostrando já um aumento no fluxo de veículos. Padre Coube, desde a Rua Laguna até a Rua São Paulo também, vai com um aumento, né, no fluxo de veículos. Rua Ministro Calógeras, desde a Rua Duque de Caxias até a Avenida JK, também vai levantando aí bastante lentidão no trânsito em alguns pontos. Avenida Beira-Rio nos dois sentidos, tanto no bairro Centro como no Centro-Bairro, por enquanto, quando são 7h20, vai registrando tranquilidade. Já, Monsenhor Gersino, vou te contar um segredo aqui, que não é muito segredo não, porque todos os dias nesse horário realmente o trânsito fica bem complicado nos dois sentidos, mas principalmente no sentido do bairro Centro, né? Monsenhor Gersino, a Rua Fátima, a Rua Guanabara, a Rua Copacabana, também mostrando bastante fluxo intenso, né? Rua Santo Agostinho também está bem complicado neste momento, quando são 7h20. O pessoal precisa ter bastante paciência no trânsito nesta manhã de quinta-feira, e são aqueles pontos habituais, né? E para quem circula na região da Rua Copacabana, no bairro Floresta, a Prefeitura informa que as obras de drenagem na ligação desta rua com a Rua Antônio Bernardo Tron vão continuar até sexta-feira, com o trânsito ali já prejudicado, né? Por causa disso, haverá então a interdição total do trecho entre as 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde. No local foram instaladas placas orientativas para desvio, então atenção aí para a interdição total neste trecho entre as 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde, tá bom? Para quem circula então na região ali da Rua Copacabana, no bairro Floresta, devido às obras de drenagem desta ligação destas ruas. E falo para você também uma informação importante. Tem muita gente que sai aqui de Joinville, no sentido a Florianópolis, e vai nos acompanhando, né? Para quem vai pegar a estrada, então, e circular na região da Grande Florianópolis, a partir de amanhã, sexta-feira, entram em operação 12 radares fixos localizados na BR-101, no trecho entre Biguaçu e São José e Palhoça. Os equipamentos foram instalados há cerca de um ano pela Polícia Rodoviária Federal e pela concessionária Artérias Litoral Sul. Durante esse período, então, os equipamentos passaram por testes de aferição antes de iniciar com as fiscalizações. Os radares vão monitorar, então, o limite de velocidade de 100 km por hora para veículos leves e de 80 km por hora para veículos pesados. Além destes pontos na Grande Florianópolis, a partir de amanhã também entra em operação o radar localizado no quilômetro 141, que fica no sentido sul da BR-101, na região do Morro do Boi, em Balneário Camboriú. Então, bastante atenção para você, motorista. Lembrando que esse controlador vai acompanhar o limite de velocidade de 60 km por hora. 7h22. Agora, no Jornal da Manhã, entrevista. E aí, você que está nos acompanhando nesse momento aí no seu rádio, tá pelas nossas redes sociais, eu quero te fazer uma das perguntas de 2023 que está entrando, né,
para a história nesse finalzinho de 2022. E aí, como é que vai ficar a economia no país pro ano que vem, né? Com as mudanças aí, tanto presidente como também para governador do estado. Para entender justamente o presente, o que pode acontecer nos próximos meses, quando o tema é economia, a gente está recebendo aqui no estúdio, muito feliz, né, de receber aqui o professor Jorge Felisberto, que é bacharel em Ciências Contábeis, com MBA em Finanças e Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. Jorge tem mais de 30 anos de experiência e passagens por empresas como Tupi, Schultz e também o Grupo Level. Professor, muito bom dia para o senhor, é um prazer tê-lo conosco aqui no Jornal da Manhã da Jovem Pan, tudo bem? Tudo bem, Fernando, bom dia, obrigado pelo convite, o prazer é meu estar aqui com vocês hoje para ter essa conversa aqui fluida, bater um papo sobre o que é que nos aguarda ali na frente, né? É pergunta de milhões, né? A conversa hoje ela vai ser muito fácil, né? Porque a resposta vai ser depende para tudo. Boa, boa. Professor, qual que é o atual cenário econômico brasileiro na sua avaliação hoje? A economia, ela vai bem ou nós temos desafios muito importantes neste momento? Vamos lá, acho que a gente tem que separar isso aí no antes e depois, né? A gente está numa trajetória positiva, né? A economia ela vem aí superando, né, aquela fase mais tumultuada gerada por conta do efeito da pandemia. Um ritmo de crescimento, o mercado, os especialistas de modo geral esperam aí um PIB muito perto de 3% agora para 2022. PIB, para quem não entende, é quanto que vai crescer a nossa economia. É isso. Então espera-se que a economia em 2022 cresça em torno de 3%. Alguns falam um pouco mais, outros falam um pouco menos, né? Então, média perto de 3%. Mas está desacelerando, né? Então está desacelerando por fatores internos e por fatores externos também, né? A gente não vive, né, só dos efeitos internos para definir se você cresce, se você tem inflação, se a taxa de juros vai subir, vai cair, se o dólar vai subir, vai cair, né? Tem fatores externos. E o mundo hoje passa, por conta da pandemia e também de fatores geopolíticos, a guerra, né, com a Ucrânia e a Rússia, por um período bem conturbado e de muita dúvida. Por isso a brincadeira de depende, né? Falando do Brasil especificamente, o mercado absorveu bem os efeitos da eleição, até porque o mercado financeiro ele é muito pragmático, né? Assim como se costuma dizer, o resultado, fosse A ou fosse B, já estava precificado nos ativos, né? Então, todos os indicadores aí econômicos projetados para final de 2022 e para 2023 já projetavam a vitória de um ou de outro. A grande incógnita é justamente que equipe vai ser construída para liderar a economia e outras áreas, mas economia principalmente, e que estratégia, né, que estratégias, na verdade, essa equipe vai lançar mão para resolver o problema fiscal do Brasil, né? E novamente, quando eu falo de problema fiscal, né, no economês, não é nada a ver com imposto, com tributo, né? É conta pública mesmo, é quanto que o governo vai arrecadar e quanto que o governo vai gastar, né? E existe uma perspectiva, né, de que num primeiro momento, até para fazer frente às promessas de campanha, o governo vai sair gastando mais do que o normal. Então o mercado trabalha, existe uma unanimidade praticamente no que diz respeito a termos em 2023 um déficit, né? Ou seja, novamente para traduzir aí para a linguagem do dia a dia, o governo vai gastar mais do que vai arrecadar, isso significa um déficit. Imagina você, né? Você está em casa lá, você tem um salário lá de R$1.000 e gastou 1.100, você tem um déficit. Tem que buscar 100 em algum lugar. Onde é que você busca? Você busca em dívida, né? Então, esse déficit previsto para 2023, para que o governo faça frente aí às promessas de campanha, ou principalmente as mais caras, né, para o eleitorado aí do Lula, vai fazer com que a dívida brasileira, a dívida pública, cresça, né? E isso não é muito bom, né? Isso não é muito bom. A dívida pública brasileira, e novamente dívida pública, né, para tentar traduzir isso, é a dívida de todos os governos, o governo federal, estadual e municipal, com todas as entidades, né? Ela já está na casa de 77,5%, e a perspectiva é que vá a 80% no ano que vem, do PIB. Certo. Então significa o seguinte,
O PIB brasileiro em 2022 deve fechar na casa de 9 trilhões de reais e a expectativa é que feche na casa de 10 trilhões de reais no ano que vem, em 2023. Então a dívida vai chegar a 80% deste número. Né? Então a expectativa é que a dívida pública em 2023 seja de aproximadamente 8 trilhões de reais. É muito, é pouco? 80% do PIB? Isso depende muito. Os Estados Unidos, por exemplo, têm uma relação dívida-PIB acima de 120%. O problema é o custo dessa dívida, a característica dela. Né? Então, tem, para resumir, uma expectativa de que nesse primeiro momento tenha um gasto mais exacerbado, mas o mercado trabalha com a hipótese de que isso não dure muito tempo, que ali na frente, talvez ainda em 2023, esta mesma equipe já comece a trabalhar em frentes para trazer, né, o que a gente chama de âncora fiscal para substituir o tal do teto de gastos, né, que se provou aí que não funciona mais. Né? Essa estrutura que se criou no passado, lá no governo Temer, para definir quanto, né, que o governo pode ou não pode gastar, ela se mostrou, pelas características da nossa economia, ineficiente, e o governo vai ter o desafio, na verdade, já tem um primeiro desafio, que é aprovar o orçamento de 2023 com ajustes. Sim. Daí o prazo está muito curto. Fala-se, inclusive, aí da necessidade de ter um perdão do Congresso para que esse orçamento seja aprovado só no início do ano que vem. Tradicionalmente teria que ser aprovado agora, em novembro. Mas lá na frente, alguma medida para que tenha uma âncora fiscal e traga novamente previsibilidade para os gastos públicos vai acabar tendo que ser colocado em prática, e por isso que o mercado está ainda em compasso de espera, mas projetando um crescimento para o ano que vem, menor do que esse ano em torno de 3, eu falei, ano que vem a expectativa em torno de 1, né? Mas o mundo todo está passando por isso. Né? Professor, o governo está igual aquele camarada que arruma uma namorada nova e aí ele quer impressionar de todas as maneiras, né? Boa. E aí ele, um exemplo, ela ganha R$1.000, mas ele quer levar a menina no cinema, ele quer levar no baile, ele quer levar na festinha, e aí no final das contas ele acaba gastando muito mais do que ele arrecadou e aí... Vai pedir dinheiro para os pais. Vai pedir dinheiro para os pais, é complicado. Professor, como é que o senhor avalia, né, esse giro da máquina da economia? Vou dar um exemplo, né? Os recursos, eles devem ser facilitados ao acesso das empresas para os investimentos e também para a população aumentar aí o poder de consumo. Qual é o risco disso? Então, vamos lá, tem uma pergunta interessante a tua, porque de fato sempre que você tem injeção de dinheiro na economia, né, a exemplo do que aconteceu na pandemia, né, você tem ali como reflexo, né, um tempo depois, uma pressão inflacionária. Né, porque assim, como é que funciona isso? Mais dinheiro circulando, mais consumo. Se o setor produtivo não está pronto para aumentar a produção, para atender aquela demanda maior, né, se não tem oferta para atender aquela demanda, o efeito natural é preço subir. Né? É uma lei de mercado, né, de oferta e de demanda. Tem pouco produto, muita procura, produto sobe de preço. Tem muito produto, pouca procura, o produto cai. Então, o risco, né, que pode ter aí de uma nova assim, enxurrada de dinheiro na economia através do auxílio emergencial prorrogado, ou uma outra medida que tem pouca gente falando, mas ela do ponto de vista orçamentário ela é mais relevante que o auxílio, né? O auxílio, só para que as pessoas tenham uma ideia de volume, os R$600, se prorrogado em 2023, significa aí um gasto de 50 bi no ano de 2023 aproximadamente. E a tal da isenção do imposto de renda para pessoa física que ganha até R$5.000, que é uma outra promessa de campanha, essa custa 120 bi. Olha só. Tá? Qual que é a sensação do mercado? Como esta aqui é uma medida, a questão do imposto de renda, da isenção dos R$5.000, para quem ganha até R$5.000, ela beneficia, digamos, a classe média, né? Talvez essa aqui fique relegada a segundo plano e não venha para a pauta. Se isso acontecer, com todas as outras medidas, o PAC, a questão dos R$600 aí, prorrogados para 2023, e mais outras questões aí que são pauta da carta do Lula, né, que ele chamou de carta, o compromisso dele,
deve custar para os cofres públicos aí uns 140 bi a mais de despesa em relação ao que foi 2022. Não é um volume, assim, para a pessoa comum é muito dinheiro. A pessoa não consegue nem medir quantos zeros tem nessa conta, né? Mas para um governo onde tem ali uma economia com 10 trilhões, né, projetada para 2023, deve ser um efeito moderado. Portanto, o mercado trabalha com a expectativa de que a inflação continue caindo, né? A gente deve fechar 2022 com a inflação na casa de 6, isso IPCA, né? E para 2023 na casa de 5, né? Então, ou seja, a economia vai desacelerar um pouco, mas a inflação também vai arrefecer, né? E com isso abre espaço para a redução da taxa de juros, que hoje está sacrificando muito e gerando inclusive um índice de inadimplência elevado, né, tanto de empresas quanto das famílias. Verdade. Ainda falando em governo, né, professor, nessa semana o vice-presidente eleito, né, o coordenador da equipe de transição, Geraldo Alckmin, ele anunciou o economista e ex-ministro da Fazenda de Lula e Dilma Rousseff, o Guido Mantega. E ele deve participar, né, já está participando inclusive, e responsável pela passagem de bastão entre os governos. O Mantega, ele também deve integrar aí outros grupos técnicos. Na sua avaliação, o Guido Mantega, né, ele pode contribuir com a economia brasileira no ano que vem? Lembrando que o Guido Mantega também fazia parte, né, do corpo da presidente Dilma, né, da ex-presidente da República, inclusive no ano do impeachment, né? Sim, verdade. Bom, vamos lá. De fato, o Mantega está compondo a equipe de transição que vai cuidar, né, da transição da área econômica, né? E aí um ponto importante a destacar aqui é que quem está na transição não irá necessariamente compor o governo, né? Então, assim como tem o Mantega nessa equipe, que é um nome que não agrada o mercado financeiro, ou pelo menos a maioria, né? Não agrada a maioria. Não vou entrar aqui nos porquês, né? Mas não é um nome que agrada muito. Mas nessa mesma equipe de transição você tem lá o Pércio Arruda, o Lara Rezende, né? São pessoas que participaram lá do processo da criação do Plano Real. Os mais jovens nem conhecem isso, né? Mas foi o plano que trouxe estabilidade para a economia brasileira, né? A criação da moeda que a gente tem até hoje. Na época tínhamos inflação lá de 60%, 70% ao mês. Né? Estamos falando agora de uma inflação de 6% ao ano e está acima da meta, que é 4,5%. Né? Então, tem pessoas nesta equipe de transição, e eu acho que isso foi meio que proposital, para ter ali um sistema aí de pontos e contrapontos, né? De uma ideologia, para usar uma palavra aí que está na moda, né? Mais de esquerda, mas pessoas também mais de direita e pessoas de centro. Então, no final do dia, eu acho que essa equipe de transição foi montada um pouco para um ficar policiando o outro e não tender nem para cá nem para lá, né? Mas é uma expectativa muito pessoal. Tá? Assim, se você conversar com outros colegas, vai ter outras opiniões diferentes. Quanto mais colegas, mais opiniões diferentes, porque não existe. Está todo mundo, como eu falei no início da conversa, em compasso de espera. Eu vou aproveitar, professor, e vou pegar um gancho, né? Vou fazer um elo aí dessa resposta do senhor e vou reformular a pergunta. Como é que o mercado está vendo essa movimentação inicial do governo, né? Então, essa mescla de nomes na equipe, nomes de centro, como o senhor comentou, de centro-direita, inclusive também um pouco de esquerda, né? Como vimos no caso do Plano Real, nomes de centro-direita. Como é que o mercado em si está vendo essa movimentação? Ainda em compasso de espera. Assim, a maioria, eu tenho conversado aí com alguns amigos meus, economistas, chefes de banco, inclusive, acompanho de perto os relatórios, né, que o Departamento de Economia dos grandes bancos geram, alguns em base semanal. E ninguém aposta ainda em nada, tá? Essa que é a verdade. Assim, estão em compasso de espera, né? Óbvio, né? que toda vez que tem algum indício de que um Guido Mantega pode ali na frente, pós-transição, liderar uma área importante do governo, né? Relacionada à área econômica, assusta um pouco, né? Porque traz, né, à tona, pelo histórico dele nos governos anteriores, você citou o governo Dilma, né? A possibilidade de ter uma política um pouco mais expansionista do ponto de vista do gasto público. Certo. Né? Então, se isso traz desequilíbrio
fiscal, é o que eu comentei. A gente está aí já numa trajetória quase líquida e certa de ter um déficit em 2023, né, e isso gerar um aumento na dívida pública. Se for pontual, né, ok. Até porque a maioria dos governos pelo mundo afora vem fazendo isso, certo. Seja por conta da pandemia, seja por questões geopolíticas relacionadas aí às tensões ali entre Rússia e Ucrânia, a dependência da Europa do gás russo e o impacto disso na economia. O inverno está chegando, eles estão muito preocupados. Tá certo que a gente vai ter, está quase dado, são poucos aqueles que não afirmam, né, no setor da economia e que analisam a economia global, de que nos Estados Unidos vai ter uma recessão em 2023, suave, mas vai ter. Perspectiva grande de que a Europa também passe por uma recessão em 2023. Então, para combater isso, vai ter mais gasto público. Né? Vai ter mais gasto público. Primeira-ministra lá da Inglaterra não durou nem 45 dias no cargo porque ela exagerou na conta. Ela quis gastar demais, então, tem peso e contrapeso nesse sistema, né, para que ninguém exagere demais na conta. Mas quando tem um cara com viés mais para este lado de gastar demais, o mercado financeiro fica preocupado. Professor, para a gente finalizar então, com todo esse cenário econômico, né, que a gente comentou aqui, que está previsto para 2023, qual é a grande lição que fica então para nós, para a população? É hora de poupar, economizar, enfim, como é que deve ser o próximo ano para investimentos e também para a chamada organização financeira? Vamos lá. Aí eu tenho que trazer alguns dados aqui para responder a tua pergunta. O ideal, né, é que a população tivesse capacidade de poupança, né? E quando eu falo capacidade de poupança, não é colocar o dinheiro na caderneta de poupança, é investir, né, em papéis, né, em ativos mais rentáveis, né? Investimento em bolsa, em fundos, etc. Não que eu seja contra a caderneta de poupança, é que do ponto de vista do retorno, ela é pouco ineficiente durante a maior parte do tempo, né? Dependendo do nível de inflação, ela supera um pouco o CDI, mas normalmente ela está abaixo. O CDI é a referência de taxa de juros que o mercado oferece para pagar os rendimentos na maioria dos investimentos. Hoje está em 13,75, a expectativa, como ele é uma ferramenta para segurar a inflação, e a inflação está caindo, a expectativa é que possa chegar no ano que vem entre 10 e 11, então tem uma tendência de queda. Mas o fato é que a população brasileira não tem capacidade de poupar. A gente tem aí, isso são dados recentes, 80% da população brasileira está endividada. Não é endividada com dívida vencida, não é inadimplência. É o cara que tem o cartão de crédito, tem o carnezinho da Lojas Marisa, a conta de gás, de luz, enfim, a maioria, né, 80%. Na verdade tem um corte, né? Para as pessoas que ganham para as famílias que ganham até 10 salários mínimos, né, isso chega a 80%, para as famílias que ganham acima de 10 salários mínimos está na casa de 76%. Então a população está muito endividada, e quem está endividado tem pouca capacidade de poupança. E outro dado é que 30% da população brasileira está inadimplente. Tá? O tal dos 60 milhões de pessoas, sim, que tanto se falou durante a campanha, é esse 30%, 200 milhões de habitantes, 30%, 60 milhões. É essa a conta. Tem até uma promessa de campanha aí do Lula, que ele pegou meio do Ciro lá, relacionado a subsidiar o pagamento dessa dívida para a população, etc. Né? Então, enquanto não resolver isso, a capacidade de poupança fica limitada. Agora sim, se alguém está aqui me ouvindo querendo algum tipo de dica, fazendo o disclaimer, né, que é um ponto de vista muito pessoal, né, não garanto o resultado, tradicionalmente nos governos do PT, ações de empresas que trabalham no varejo, na educação e na saúde se valorizaram mais que as outras, né, e ações de estatais tendem a desvalorizar. Certo. Né, então, assim, do ponto de vista de bolsa de valores, quem está pensando em comprar algum papel de Petrobras, Banco do Brasil, a minha recomendação, espera para ver o que é que vai acontecer, qual que vai ser a equipe, qual que vai ser a política econômica, né? Eu acho que faz sentido. E quem está olhando ali o varejo, pode ser um momento interessante, mas isso pode mudar do dia para a noite. Né? Essa é a minha opinião hoje. Se amanhã a gente tiver uma nova conversa, pode ser que mude por conta de algum fato. Sim, correto. Né? Enfim, acho que era esse o ponto. Muito bom. Jorge Felisberto, economista, né, já 30 anos de experiência, bacharel em Ciências Contábeis, com MBA em Finanças e Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas.
Professor Jorge, muito obrigado, né, pela oportunidade de conversar com o senhor aqui, de aprender muito, né? O senhor deu uma verdadeira aula de economia aqui para nós joinvilenses, para nós brasileiros. Desejar muito sucesso, que seja 2023 repleto de muitas coisas boas, que novidades maravilhosas possam vir, né? É o que a gente espera, né? Um bom dia para o senhor. Obrigado mais uma vez pelo convite e a recíproca é verdadeira. São 7h42, faltando 7:18. Nós vamos para mais um intervalo comercial e na sequência a gente volta com um comentário político de Piara Bosca, um instante só. Jovem Pan 91,1. Recicla aí. E aí, você sabia que isopor também é reciclável? Basta descartá-lo em qualquer lixeira destinada a plásticos. Ou a melhor opção é descartar em pontos de coleta, como na Termotécnica. Inclusive, a Termotécnica possui um site chamado Sou Reciclável, onde você pode ver os pontos de coleta mais próximos da sua casa. Ah, e ainda aprender mais sobre como reciclar o isopor. Recicla aí, uma parceria com a Audi Center Joinville, Laboratórios Jimenez e Termotécnica. Apoio Deller. Realização Jovem Pan Joinville e Ambiental. Aquela criança cresceu. Cresceu tanto que já está em frente a um dos maiores desafios da sua vida, o vestibular. Como pai ou como mãe, você quer ver seu filho comemorando uma grande vitória. Nessa hora, o melhor é não perder tempo. Fazer o último ano do ensino médio e o cursinho compositivo não é só uma grande ideia. É um caminho seguro para aprovação. Terceirão positivo, para não perder tempo. As cestas de Natal Imperatriz são ótima opção para presentear nesse final de ano. São 9 opções, todas com produtos deliciosos, perfeitas para tornar o Natal ainda mais especial. Faça uma surpresa de dar água na boca para sua família, amigos e todos que fazem parte da sua vida. Cestas de Natal Imperatriz, já disponíveis no Super Imperatriz, Imperatriz Gourmet e Imperatriz Compacto. Jovem Pan 91,1. Santa Lola, unindo qualidade e estilo para todas as ocasiões, alinhando conforto e moda para as mulheres seguras, independentes e poderosas. Visite a loja exclusiva no Garden Shopping em frente ao Madeiro. Siga o Insta Santa Lola Joinville. A Mopper chegou em Joinville e traz 37 anos de experiência no mercado de revestimento. A Mopper é especializada em porcelanato, oferecendo sempre o melhor em qualidade para seus clientes. Atendemos a cidade de Joinville e região com os melhores produtos e serviços do mercado. Sempre buscando a excelência, a Mopper é a melhor opção para quem quer o melhor para o seu lar. Ligue e agende uma visita 3804-0533 ou visite o nosso site www.mopper.com.br. Vem pra Mopper! Você usa a parabólica tradicional para ver TV? Então, fique antenado nessa notícia. Você vai precisar trocar pela nova parabólica digital. Não fique para trás. É mais qualidade de som e imagem para continuar vendo a programação de forma gratuita, como sempre foi. Tá chegando um novo jeito de ver TV. Comece já a preparar a sua casa. Saiba mais em sigaantenado.com.br. 91,1. Here we go! O verão está chegando e as preocupações com nossa pele aumentam. Aquelas manchinhas ou verrugas estão incomodando? Com o Clube Social Saúde você conta com ótimos descontos nas consultas e procedimentos dermatológicos na Policlínica Social Saúde. Venha fazer parte do melhor clube e garanta o cuidado que a sua pele merece. Siga nosso Instagram, @Clube Social Saúde, sempre com novidades. Acesse clubesocialsaude.com.br, WhatsApp 3028-2339 ou 99285-1003. Van Black, 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 Black. No passinho da liberdade, quero ver o Brasil todo. Black Friday é na Van. Nesta semana, fritadeira Airfry Gourmet Filco por 10 vezes de R$ 44,99. Tá muito barato. Jogo de cama Queen 4 peças de R$ 99,90 por 10 vezes de R$ 5,99. Só 10 de R$ 5,99. Ofertas válidas até domingo ou enquanto durarem os estoques. Black Friday campeã é na Van. Avisa lá que tem novidade forte. O maior parceiro do catarinense agora aceita todos os cartões de crédito. Há 23 anos, você pediu preço baixo em Santa Catarina. Lojas amplas e modernas, variedade e qualidade. O Voon Card com descontos exclusivos. E agora, crédito para comprar barato. Você pediu, o Forte atendeu. Avisa lá que é o menor preço para todos os cartões. Forte Atacadista, o maior parceiro do catarinense. Você está
está na Jovem Pan. Welcome to the best radio station. Jovem Pan. 7h47, faltando 13 para as 8. Não perca a sua hora nem o seu compromisso, né? Fique à vontade aí para mandar também o seu recado para nós através do nosso WhatsApp 479-8802-8056. E a segunda Promotoria de Justiça da Comarca de São Bento do Sul propôs um acordo com o vereador que teria praticado rachadinha na Câmara de Vereadores daquela cidade. Segundo o Ministério Público, a proposta prevê que o investigado renuncie o cargo a vereador, né, ao cargo de vereador, não dispute cargo público eletivo pelo prazo de 5 anos, não contrate com o poder público no mesmo período e o pagamento de multa no valor de R$ 21.280 a serem revertidos ao Fundo para a Reconstituição de Bens Lesados de Santa Catarina. Ainda consta a obrigação de ressarcir os 3 servidores lesados nos valores de R$ 990, R$ 550 e R$ 9.100 para cada um. Caso não venha a aceitar a proposta de ANPC, será então ajuizada a ação de improbabilidade administrativa. E de acordo com a investigação do Ministério Público do Estado de Santa Catarina, o vereador teria praticado a popularmente conhecida como rachadinha, que é o desvio de vencimentos dos servidores comissionados contratados para o seu gabinete. 3 servidores nomeados à época dos fatos teriam que entregar parte dos seus salários em espécie para o vereador. Os supostos atos de improbabilidade administrativa teriam acontecido desde 2021. Segundo apurado por meio de inquérito civil do Ministério Público de Santa Catarina, 2 dos colaboradores do vereador teriam que devolver 10% dos vencimentos e uma servidora repassava 50%. 7h49. Política, na Jovem Pan. O Piara Bosque já está conectado conosco. Piara, bom dia para você, tudo bem por aí? Quintou, meu amigo? Quinta, bom dia, Fernando, bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan Joinville. Semana chegando, encaminhando para o fim. O Piara, na reta final, né, do seu governo, Carlos Moisés da Silva está percorrendo todo o estado para deixar o seu nome em placas de inauguração. Ontem, inclusive, ele esteve aqui em Joinville, né, entregando a obra de duplicação do eixo industrial. A obra ainda está em andamento, né, com a construção de um viaduto e o lançamento do edital para melhorias na Serra Dona Francisca, onde, inclusive, você passou recentemente, né, e viu toda essa situação. Na tua avaliação, o Moisés, como é que o Moisés está deixando essa gestão dele? Então, o Moisés está na quinta-feira dele, né? A gente brincou aqui que a semana está quase se caminhando para o final. O governo Moisés também. O governo Moisés tem aí pouco mais de um mês e meio, e ele quer sair bem, ele quer sair com a entrega de obras, ele quer sair deixando coisas encaminhadas. Então ele tem feito esses movimentos. Ele tá agora no norte do estado, ele teve também em São Bento, no sul, Joinville agora, essa obra da Serra Dona Francisca é muito esperada, a Estrada Dona Francisca, né? Muito esperada. Eu passei por aí recentemente e é nítido, é óbvio que ela está precisando de uma qualificação, que ela está muito aquém do que foi e do que deveria ser esse acesso importante aí, e ele está prometendo que a obra é uma obra para mudar a configuração dessa estrada. Ele tem feito, ele lançou um edital de ferrovias também, de estudos para ferrovia, lançou aqui na capital, ele lançou a PPP a parceria público-privada de um grande complexo hospitalar aqui que pegaria 3 unidades que já existem, transformaria numa só, em parceria com a iniciativa privada. Não sei se esse projeto vai andar, não sei se o Jorginho Melo, o governador eleito, vai dar prioridade para a construção de uma mega estrutura em Florianópolis, sendo que as demandas hoje são maiores, inclusive no interior do estado. Mas o Moisés vai tentando deixar suas marcas. O Moisés é uma figura inusitada na política de Santa Catarina. Ele vem desconhecido e sai como governador que não foi para o segundo turno na disputa da reeleição. Mas veio a bordo de uma onda
e sai tirado por outra onda, ou pela continuidade da onda que ele deixou de surfar. Mas então fica aquela coisa, a gente não sabe se Moisés tem futuro político, mas o futuro político de Moisés depende muito da impressão que ele deixar de seu governo. E ele construiu uma relação com os prefeitos sobre os recursos, vai ter obras tem obras que já estão em andamento e algumas por lançarem ou por concluírem, e que muitas delas vão ser capitalizadas pelo próprio governo de Jorginho. A gente sabe que muitas vezes mais importante é quem entrega a obra do que quem deixa ela pronta, né? E aí o próprio Moisés já sentiu isso porque, né, ele pegou a ponte Hercílio Luz, uma obra emblemática que vinha avançando em outro governo, e ele entregou, e quem entregou foi ele. Agora vai ter muita obra dele que vai entregar o Jorginho Melo. Isso também já aconteceu muitas vezes na história. O Luiz Henrique se beneficiou muito de um financiamento internacional feito no final do governo Amin, que depois virou tudo mais uma obra da descentralização. Então é natural. Vamos ver como é que fica Moisés para a história. Mas essa reta final de governo é muito importante. Muito bem, o Piara. E o Jorginho Melo, ele fez uma reunião com a bancada catarinense lá no Congresso, né? O que representa esse ato do próximo governador? Uma questão que é muito importante a gente ressaltar: o Jorginho Melo, embora esteja licenciado do Senado, ele ainda faz parte do Fórum Parlamentar Catarinense. E é importante ele, como governador eleito, participar da reunião, por dois motivos. Primeiro, que esse é o momento em que está se discutindo o orçamento do federal. Então ele tem que ter voz, ainda pode indicar emendas e tal. A senadora Ivete da Silveira está lá ocupando o espaço, mas ele ainda é o titular. E tem essa questão de direcionar as emendas para ajudar o governo, o próprio governo dele, como direcionar o orçamento federal para o governo dele. A gente vê várias discussões. Ontem o deputado federal Carlos Quedinho estava comemorando 150 milhões para a obra 280, que ele conseguiu incluir via comissão de infraestrutura lá da Câmara, tem que passar na comissão do orçamento ainda. Esse é um momento de trazer dinheiro para cá. Mas esse é o ponto desse momento. Agora, como geral, a relação que o governador eleito Jorginho Melo tenha com o Fórum Parlamentar, na continuidade. Acho que é muito importante um governador que tem essa experiência parlamentar, como deputado federal e senador, e que foi, inclusive, já coordenador do Fórum, de saber que um governador alinhado com a bancada consegue ter esse poder de alinhar melhor esses recursos que vêm para Santa Catarina. O Moisés teve uma relação muito apartada com a bancada federal. Ele eventualmente conversou, mas ele não teve uma atuação alinhada. Ficou muito... O governo toca suas coisas, a bancada toca suas emendas. Santa Catarina precisa que essa conversa esteja alinhada. E, sendo Jorginho Melo alguém que vem da bancada federal, eu acho que essa chance aumenta muito nesse novo governo. Tem muita água para passar debaixo dessa ponte, né, o Piara? Piara, continua acompanhando tudo de pertinho e amanhã, sexta-feira, você traz aí a sua análise, o seu ponto de vista sobre a política catarinense aqui no Jornal da Manhã. Um grande abraço e até lá, então. Um abraço, até amanhã. 7 horas e 55 minutos, faltando 5 para as 8, nós vamos para o nosso último intervalo comercial e na sequência a gente volta com mais um bate-papo super especial e, é claro, também falando sobre o esporte. É um instante só. Jovem Pan 91,1. É graduação que você quer? Estudando do seu jeito? Então venha para a Uniaselv e estude com um tutor exclusivo por turma até o final do curso na instituição nota máxima no MEC, além de bolsas de estudo a partir de 30%. Graduação Uniaselv é EAD, é semipresencial, é junto com você. Em Joinville, Araquari e São Francisco do Sul, nos polos Alpex. Uniaselv. Na Bauer Express, você encontra a opção de envio de envelopes e malotes. O serviço ideal para quem busca agilidade e segurança por um preço que cabe no seu bolso. E sabe o que ainda é melhor? Aqui você só paga o envio e o envelope é por nossa conta. Por isso, envie seus documentos e mercadorias expressas com quem atende mais de 1.200 cidades, com prazos que vão te surpreender. Acesse nosso site bauerexpress.com.br. Jovem. Here we go. A Mopper chegou em Joinville e traz 37 anos de experiência no mercado de revestimento. A Mopper é especializada em porcelanato, oferecendo sempre o melhor em qualidade para seus clientes, garantindo um serviço rápido e eficiente, sempre buscando atender às suas necessidades.
Venha conhecer o novo showroom da Mopper em Joinville, Avenida Santos Dumont 299. Ou visite nosso site www.mopper.com.br. Vem pra Mopper! Temos um torcedor indignado aqui. E o que esperar do segundo tempo, hein? Assim não dá. É partir pra cima e se antecipar pra pagar a partir de R$ 109,90 no Beto Carreiro. Ficar fazendo firulinha aí, empatando tempo agora. Vai custar muito mais caro depois, hein? É R$ 109,90 pra compra antecipada. Quanto mais antecipado, maior o desconto. Porque são lotes limitados por dia. Eu avisei. Em novembro, seja rápido e pague menos no Beto Carreiro. Se antecipa e vem. Beto Carreiro. Viva agora! Black November Drogaria Catarinense. As melhores oportunidades do ano. Aproveite! Esmalte Risqué 8ml 4,99 cada. Leve 3, pague 2. Fralda tripla proteção Hugs 82,99 cada. Na compra de 2 ou mais, pague 64,90 cada. E tem muito mais ofertas em nossas lojas, app ou site. Black November Drogaria Catarinense. As melhores oportunidades para você. Esta é a Jovem Pan. O Censo 2022 ainda está acontecendo. Se você não foi entrevistado, fique tranquilo, pois o recenseador vai ao seu domicílio. Confira se ele não deixou uma folha de recados na sua caixa de correios. Com ela, você pode ligar e realizar a entrevista por telefone ou agendar o melhor horário para uma nova visita. Para saber tudo, acesse censo2022.ibge.gov.br. Censo 2022. Eu sou o Brasil. IBGE, Ministério da Economia, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Você que é pai, você que é mãe, sabe que a vida tem que ser pensada com muito cuidado em cada etapa. Ainda mais quando é a vida do seu filho. Agora, vocês estão diante de um grande desafio, o vestibular. Pense bem, não é melhor fazer o último ano do ensino médio e o cursinho ao mesmo tempo? Assim, seu filho não perde tempo e se prepara com quem mais entende de aprovação. Terceirão positivo, para não perder tempo. Você quer morar em um lugar que tenha a melhor vista da cidade, ficar perto de tudo e ainda curtir a natureza? Então precisa conhecer o Bosques de Palermo, o mais completo home club de Joinville. Estamos localizados no coração do bairro Glória e com uma estrutura que a sua família merece. 3 salões de festas, sala de jogos, academia, pet play, piscina aquecida, loja de conveniências, quadra poliesportiva, amplo bicicletário e muito mais. Visite o apartamento decorado Bosques de Palermo, um empreendimento Veja, construtora e incorporação. Você está na Jovem Pan. Welcome to the best radio station. Jovem Pan. 7h58, faltando 2 para as 8. E aqui em Santa Catarina, 2 milhões de pessoas estão inadimplentes, segundo o mapa da inadimplência e negociação de dívida do Serasa. Joinville é a cidade com maior número de moradores que não conseguem pagar em dia, os seus compromissos. A cidade tem 200 mil pessoas negativadas. O valor médio das dívidas dos catarinenses é de R$ 5.908,38. O segmento de cartões de créditos e bancos representa a maior parte das dívidas, com 23,46%. Para falar sobre todo esse cenário e também como ajudar o consumidor que está com dificuldades em resolver essas pendências, a gente conversa agora aqui no Jornal da Manhã, via Skype, com a gerente do Serasa em Santa Catarina, que é a Camila Faisal. Camila, bom dia para você, tudo bem? É um prazer estar com você aqui no Jornal da Manhã. Bom dia, tudo bem? É um prazer todo meu. Camila, eu queria te perguntar o seguinte, chama a atenção nessa grande quantidade de joinvilenses nessa situação, são 200 mil pessoas, praticamente 1/3 da população. O que se deve a esse grande número de pessoas inadimplentes? Olha, diversos fatores, Então, quando a gente olha realmente para a educação financeira, a pandemia que nós passamos, alta dos preços, então são fatores que realmente influenciam ao consumidor escolher qual conta que ele paga neste momento e realmente deixar a outra em débito para ir quitando assim que ele for se recuperando financeiramente. E a pergunta também que eu lhe faço é a seguinte, qual que é o impacto que pode ser visto, que pode ser sentido nesse cenário de inadimplência que causa no mercado, por exemplo? O acesso ao crédito. Então, quando o consumidor ele deve, ele fica com o nome com pendências, e como consequência o acesso ao crédito para novos financiamentos e novas compras ele acaba sendo comprometido.
Então, a economia ela acaba sendo impactada porque nós dependemos um pouco desse giro, né? De você consumir, pagar, consumir novamente, pagar, e assim você vai movimentando todos os setores. E que orientação, né, as pessoas agora, por exemplo, que nesse final de ano recebem o 13º salário? O foco deve ser quitar essas dívidas ou como é que faz? Olha, é muito importante você quitar as dívidas para realmente você conseguir se reorganizar financeiramente. Então, nós aqui na Serasa falamos muito da questão da educação financeira. Quando você quita a sua dívida, você consegue olhar para outras áreas da sua vida, né? De repente, a educação dos filhos, algum curso que você queira fazer, se especializar profissionalmente, conquistar um bem. Então, é importante você quitar a dívida. Quando você olha para o seu conjunto de dívidas, comece por aquela que tenha maior taxa de juros, assim você já não aumenta ela, né? Você já paralisa aquela dívida, se reorganiza financeiramente e olha para o seu futuro para conquistar novas coisas. Camila, o Serasa, né, está promovendo aí um feirão justamente para ajudar essas pessoas a saírem desse atoleiro. Como é que os joinvilenses e os ouvintes da Jovem Pan aqui na região norte podem fazer para participar desta ação? O feirão ele acontece de forma presencial e virtual. Então, para quem não consegue ir presencialmente, você pode baixar o aplicativo da Serasa ou entrar no site serasalimpanome.com.br, fazer o seu cadastro e verificar ali quais são as propostas e descontos que tem disponíveis para você. Em todas as cidades tem agência dos Correios e nós temos uma parceria com a agência dos Correios. O consumidor pode também se direcionar lá presencialmente para ir através do pagamento de uma taxa, consultar também os seus débitos e já sair com o boleto em mãos. Então, esse feirão até o dia 5 de dezembro, ele tem a oportunidade de até 99% de desconto. Em outras épocas do ano, ele também acontece, porém com descontos menores. Então, em todos os meses do ano, é possível quitar as suas dívidas, verificar os seus descontos e realmente recomeçar. Ok, então Camila Faisal, que é gerente da Serasa aqui em Santa Catarina, nosso muito obrigado aí pelos seus esclarecimentos. Um grande abraço e até a próxima então. Eu que agradeço, fico à disposição. Valeu. Jornal da Manhã na Jovem Pan. Esporte. 8h04 e agora a gente fala sobre esporte. Diante de um público de quase 2.000 pessoas, o Jack Futsal voltou a atuar pelo Campeonato Catarinense Série Ouro na noite de ontem, quarta-feira, no Centro Eventos Calhansen, quando recebeu o Jaraguá Futsal. Vitória do Tricolor sobre a equipe de Jaraguá pelo placar de 4-1, né? O Jack Futsal fazendo bonito. Gols de Fabinho 2 vezes e Pepita também 2 vezes. O próximo adversário agora do Jack Futsal será então São Chico pela última rodada da primeira fase. A data ainda não está confirmada, porém pode acontecer esse jogo no dia 19. E a noite de ontem também foi de muita festa, né, no Allianz Parque em São Paulo. O já campeão brasileiro 2022 recebeu aí o América Mineiro e venceu de virada pelo placar de 2-1. O último jogo em casa foi marcado pela festa do título com a taça entregue pela CBF, Confederação Brasileira de Futebol, e a torcida lotando as arquibancadas. Mas quem saiu na frente foram os mineiros aos 15 minutos com Benítez. Aos 42, Gustavo Scarpa então deixou tudo igual batendo pênalti. No segundo tempo, o Alviverde, então, paulista, veio com tudo e bombardeou aí a área do adversário. Até os 41 minutos, Murilo subiu mais alto que a zaga e acabou marcando, então, o gol da vitória. A torcida fez uma bela festa na arquibancada, né, rumo a, enfim, né, ovacionou aí o Scarpa quando ele foi substituído. Foi uma festa muito bonita. Na última rodada, o Verdão, então, joga contra o Internacional e o Coelho vai encarar o Atlético Goianiense. 8h06, 8h06, assim vamos finalizando, né? Mais uma edição do nosso Jornal da Manhã, parte local Joinville, desejando para você, né, uma excelente quinta-feira, repleta de muitas realizações, e a gente volta a se falar amanhã, sexta-feira, a partir das 7 horas da manhã, naquele nosso mesmo combinado. Quem chegar primeiro, espera pelo outro. Desejo para você que esse seja o melhor dia, a melhor quinta-feira da sua vida. Bom dia, até lá! Você ouviu na Jovem Pan Jornal da Manhã.